Final trágico de Gênesis. Tem final fora da Bíblia e decepciona público. Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Antes de tudo, eu, Cícero, não gosto de maneira alguma de criticar novelas bíblicas. Mas desta vez a Record TV se superou com esse final fraco de Gênesis. Porém, eu respeito quem gostou de tudo. Mas vamos lá. O final da novela da Record TV estava mais para o final de novela da Globo. Eu explico já o motivo de dizer isso. Vilões sem punição e nada, na dica de nada, teve alguma coisa a ver com o final do livro bíblico de Gênesis. Para piorar a situação do último capítulo da novela Gênesis, os últimos versículos do livro de Gênesis nem combinaram com o final da trama. Praticamente nada do último capítulo do livro de Gênesis não esteve no capítulo derradeiro da novela bíblica. Nem José cantando no final da história não conseguiu salvar o último capítulo. O modo como as músicas passaram na novela Gênesis foram mais profissionais. Talvez o anjo Gabriel e o anjo Miguel expulsando o diabo do Lúcifer em Gozer foi a melhor cena do capítulo final. Eu, Cícero, tinha aproveitado o diálogo dos anjos e passado pelo menos cenas inéditas da batalha no céu. Cenas que ficaram devendo muitíssimo nos primeiros capítulos de Gênesis. Miguel e Gabriel comentando como foi derrotar o diabo e seus anjos nos céus, por exemplo, seria uma boa. Seria algo maravilhoso para o final de Gênesis, Lúcifer relembrar a sua derrota nos céus e ser expulso pelo próprio Deus que o atingiu com um raio. Para frustrar ainda mais o público de casa, nem a morte de Jacó e nem muito menos a morte de José aconteceram no finalzinho. Pelo contrário, apareceu continua, indicando uma continuação que deve acontecer no capítulo desta terça-feira, 23 de novembro, com a estreia de A Bíblia. Mas e aí, não é mais um último capítulo? Porém, muita gente ficou sem entender essa estratégia da emissora. Na estreia nomeada de A Bíblia, a Criação, a Record TV deve ainda passar o final de Jacó e do próprio José logo no início. Vamos aguardar a emissora cumprir o combinado. Senão ficará para o final do conspirado de Gênesis em A Bíblia, que talvez tenha essas cenas inéditas guardadas na manga. Outra situação constrangedora foi que o capítulo final de Gênesis focou muito no núcleo dos egípcios. Porém, tudo bem. Cenas essas que deveriam ter passado antes, para que o capítulo final ficasse somente para a família de José e companhia. Nada mais lógico. Para piorar ainda mais, nem os finais trágicos dos vilões não aconteceram como deveria acontecer no último capítulo. Quem não gosta de ver os vilões pagarem por suas maldades no finalzinho? Mas entre os profissionais de autoria que escrevem histórias, esse tipo de final todo crítico e autor profissional aplaudem por ser um final que ninguém imaginava. Em outras palavras, esse é um tipo de final que agrada os profissionais, como a maioria dos atores da TV Globo. Mas esse tipo de final o público fã odeia. Então a autora ou o autor que escreveu o final da novela Gênesis quis agradar os profissionais e não o público de casa que seguia a novela. Viva a autora Viviane de Oliveira, que preferia agradar o público de casa. Não é à toa que os 10 Mandamentos, Rei Davi e José do Egito foram um sucesso de audiência. Por exemplo, o final da Cascavel da Nefelites foi a única que aconteceu, mas foi bem frustrante. Mas a autora deixou os outros vilões terminando se dando bem no final. A rainha Cobra Anat da Merianat finalmente foi desmascarada, mas um detalhe horrível somente para o público de casa.
Os flashbacks foram tão rápidos que muita gente não entendeu que Merianath era uma verdadeira traidora, uma grande vilã e aliada de Apep. Parabéns à atriz que viveu a rainha Merianath, enganou a maioria dos fãs. Cersei e Camesha terminaram a trama como bobos da corte, sem saberem que a cobra Cascavel estava em seus pés o tempo todo, fazendo mal às escondidas. Descendente de Ismael com a meia-lua no pescoço, Merianath termina a trama sorrindo ironicamente para a câmera, tirando totalmente o foco da história bíblica. Imitando os finais péssimos da novela da TV Globo, a megera da Merianath acabou se dando bem no final das contas. Final, como eu disse, que todo profissional gosta e aplaude. A autora preferiu agradar a turma de cima. O farochense, que teve a ajuda divina de Israel, acabou não aproveitando essa bênção para derrotar o pardal do Apep. Algo que eu faria se a novela bíblica fosse escrita por mim. Algo que os escritores da Record não souberam aproveitar essa liga com o damo dos dois faraós com a chaga de José. Falando em Apep, o farol pardal Vin Diesel também saiu impune no final dessa história de rivalidade. Assim como o cabeção do Teruel e o cabeça de ovo do Adorá, que escaparam mais uma vez de um final trágico. Em outras palavras, para os críticos, Apep, um dia o bandido pardal ia tomar o trono de volta do Baixo Egito e escravizar os hebreus. Nas redes sociais, as frustrações dos fãs e seguidores da novela Gênesis foram grandes. Os fãs ficaram totalmente decepcionados com o desfecho do último capítulo. Teve seguidor que cobrou as mortes de Jacó e José, provando que sabe da Bíblia mais do que a emissora e seus escritores. Para piorar tudo de vez, a Record TV e sua equipe de telematurgia não gravaram a novela inédita a tempo. Mau planejamento dá nisso. Com isso, um conspirado de Gênesis, os 10 mandamentos e a saga de Josué e a Terra Prometida entra em campo, pelo menos por 4 meses, até a estreia de Reis. Para quem não assistiu ainda, essa Bíblia é uma boa, mas serão somente cenas principais e talvez algumas cenas inéditas. Comente aí qual cena que você mais gostou e a cena que você menos gostou do último capítulo de Gênesis. E se você concorda com o final da autora que agradou somente o pessoal de autoria e os críticos de plantão. Deixem os seus comentários, eu quero ver. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.